Tem coisa que a gente ouve e sabe lá no fundo que não era para ser ouvida por ninguém vivo. E quando isso acontece, irmão, a gente nunca mais esquece, nunca mais dorme direito, nunca mais passa por certos lugares sem sentir aquele frio na espinha. Meu nome não vem ao caso. Sou caminhoneiro há 32 anos. Rodei esse Brasil de ponta a ponta, carreguei de tudo: cimento, soja, carne, madeira, carga viva, carga perigosa. Já vi temporal que arrancou carreta da pista, já passei por neblina tão grossa que eu dirigia a 10 por hora com a mão para fora, sentindo o acostamento. Já fiquei preso em bloqueio por 3 dias, já fui assaltado 2 vezes, já dormi no posto com frio de rachar. Não sou homem de medo fácil e também não sou de acreditar em tudo que se fala por aí. Sou do interior de São Paulo, de uma cidade pequena perto de Sorocaba. Cresci vendo meu pai na estrada e quando fiz 18 anos já estava com a carteira categoria E na mão. Mas o que eu vivi naquela noite de junho de 2017, dentro do túnel velho da Serra do Café, isso eu não consigo explicar até hoje. E olha, eu tentei de todo jeito. Fui em padre, conversei com gente que entende de espírito, li sobre o assunto. Nada. Ninguém conseguiu me dar uma resposta que fizesse sentido. A história começa assim. Eu estava vindo de São Paulo com destino a Curitiba, carga de peças automotivas para uma montadora. Prazo apertado, como sempre. Meu caminhão na época era um Volvo FH 440, ano 2012, cor branca, que eu chamava de fantasma. Bom de estrada, confiável, nunca me deixou na mão. Motor impecável, cabine confortável. Tinha mais de 400 mil quilômetros rodados e ainda estava novo. Saí da capital paulista lá pelas 7 da noite, depois de uma espera danada para carregar no galpão da empresa. Tinha que estar em Curitiba até o meio-dia do dia seguinte. Prazo justo, mas dava. Peguei a Regis Bittencourt pensando em rodar tranquilo até Registro, parar para jantar, descansar umas 2 horas e seguir viagem de madrugada. Mas quem conhece a estrada sabe. Plano é uma coisa, realidade é outra. A Regis é traiçoeira. Tem dia que tá livre, tem dia que vira estacionamento. Lá pela altura de Juquitiba começou a chover. Não aquela chuva grossa de verão, não. Era uma garoa fina, gelada, persistente, que molha devagar, mas penetra até o osso. O tipo de chuva que deixa tudo escorregadio e perigoso. O tempo estava fechado, meio nublado, com uma névoa baixa começando a se formar. E o trânsito começou a engarrafar por causa de um acidente lá na frente. Caminhão tombado, diziam no CB. Pista interditada. Fiquei parado quase 2 horas. Desliguei o motor para economizar diesel. Liguei a luz interna. Comi um pão com mortadela que tinha trazido de casa. Fiquei ouvindo conversa no rádio amador. Pessoal reclamando, xingando, contando piada, o de sempre. Quando finalmente liberou, já passava das 10 da noite e eu estava atrasado. Cada minuto parado é dinheiro perdido e risco de multa com o cliente. Foi aí que eu lembrei do atalho. Tem uma saída antiga, pouco antes de Miracatu, que corta por dentro da serra. É uma estrada velha, estreita, meio abandonada, mas que economiza uns 45 quilômetros. Poucos caminhoneiros usam hoje em dia porque o asfalto está ruim, tem uns trechos complicados e não tem posto, não tem movimento, não tem nada. Mas eu conhecia bem. Tinha passado por ali umas 3 ou 4 vezes nos anos anteriores, sempre de dia. Sabia que dava para passar com cuidado. Naquela noite, com o atraso e a pressão da entrega, pensei, vou por ali. Ganho tempo, saio dessa Regis que tá parada feito procissão e chego na hora. Confio no fantasma. Ele aguenta. Peguei o desvio. A estrada era como eu lembrava. Estreita, cheia de curva, sem acostamento. O asfalto estava esburacado em vários pontos, com remendos mal feitos e buracos que apareciam de repente. Diminuí a velocidade para uns 40, 50 quilômetros por hora. A chuva fina continuava caindo e o farol do fantasma iluminava a neblina que começava a subir do chão. Era aquele tipo de névoa baixa, rasteira,
que parece fumaça. Grudava no para-brisa e deixava tudo meio embaçado. Não tinha outro carro. Não tinha nada. Só eu, o ronco do motor e aquele silêncio pesado de serra fechada. A vegetação dos dois lados era densa, fechada, escura. Mata Atlântica antiga, cheia de árvore grande e cipó. Parecia que a estrada tinha sido cortada na força bruta no meio da floresta e nunca mais ninguém tinha cuidado direito. Liguei o rádio, mas só pegava chiado. O CB estava mudo também, normal para a região de serra. Sem sinal, sem conversa, sem companhia. Foi aí que eu cheguei no túnel. Eu sabia que tinha um túnel naquela estrada. Lembrava dele, mas só vagamente. Da última vez que passei por ali, de dia, uns 2 anos antes, nem prestei muita atenção. Era um túnel curto, coisa de uns 200, 300 metros talvez. Tinha passado rápido, nem ligado. Mas quando eu vi a entrada naquela noite, senti um negócio estranho no peito. Não sei explicar direito. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado de repente. Como se algo no meu corpo tivesse me avisado. Não entra aí. O túnel era velho. Muito velho. Dava para ver que tinha sido abandonado há anos, talvez décadas. As paredes eram de concreto cinza, manchadas de mofo, infiltração e limo. Não tinha iluminação nenhuma. Nenhuma placa de sinalização. Nenhuma manutenção. A entrada estava meio escondida pela vegetação dos lados, com mato crescendo alto nas laterais. Tinha correntes velhas, penduradas numa grade enferrujada, que devia ter servido para fechar a passagem um dia, mas que agora estava toda arrombada, jogada de lado, meio caída no chão. Dava para passar, mas era óbvio que aquilo não era mais usado oficialmente. Tinha uma placa caída na beira da estrada, coberta de mato. Diminuí a velocidade e consegui ler. Túnel Serra do Café, interditado. A placa estava tão velha que a tinta tinha saído quase toda. Devia ter uns 20, 30 anos ali jogada. Por um segundo pensei em voltar. Sério. Pensei em dar meia volta e pegar a Regis de novo, mesmo com o trânsito. Mas voltar como? A estrada era estreita demais para manobrar uma carreta. Teria que fazer marcha a ré por quilômetros até achar um lugar largo o suficiente. E para quê? Era só um túnel velho, abandonado, mas passável. A estrada continuava do outro lado. Já tinha passado por coisa pior. Muito pior. Respirei fundo, reduzi a marcha para a primeira, acendi o farol alto e entrei. O som mudou na hora. Dentro do túnel, o ronco do motor ficou abafado, meio surdo, como se o espaço engolisse o barulho. O eco batia nas paredes de um jeito esquisito, distorcido, e tinha um cheiro forte de mofo misturado com terra molhada e outra coisa que eu não conseguia identificar. Um cheiro orgânico, podre, como se algo tivesse morrido ali dentro fazia tempo. As paredes eram escuras, úmidas, com manchas verdes de limo e uns riscos pretos que pareciam queimadura. O teto era baixo, e eu sentia como se estivesse entrando numa garganta. Os faróis iluminavam uns 50 metros para frente. Depois era só escuridão total. A temperatura caiu. Senti na pele. De uns 20 graus lá fora para uns 10, 15 dentro do túnel. Minha respiração começou a sair em vapor. Achei estranho, mas pensei que era normal. Túnel fechado, úmido, sem ventilação. Foi quando eu ouvi pela primeira vez um sussurro, fraquinho, quase nada. Pensei que era o vento entrando pelas frestas da cabine ou o atrito do pneu no asfalto molhado. Mas não era. Era uma voz, baixinha, indistinta, como se alguém estivesse falando bem longe, ou bem baixo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Vinha de fora da cabine. Ou de dentro, não sei, é difícil descrever. Parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Senti um frio subir pela espinha. Deve ser eco, pensei. Eco do motor, da chuva, da água pingando no teto. Sei lá, mas eu sabia que não era. Continuei andando devagar, uns 20 por hora. O túnel parecia mais longo do que eu lembrava. Já devia ter percorrido uns 100 metros, mas a saída ainda não aparecia. Só escuridão lá na frente. E o sussurro continuava.
Agora parecia um pouco mais alto. Não palavras claras, mas sons, sílabas. Algo que lembrava conversa humana, mas distorcida, distante, como se viesse debaixo d'água. Tentei ignorar. Apertei mais o volante e me concentrei na estrada. Mas era difícil. O som estava ficando mais presente, mais insistente. Foi quando o rádio ligou sozinho. Eu tinha desligado, ele fazia uns minutos, porque estava só no chiado mesmo. Mas de repente ele voltou, no último volume, com aquele chiado alto, estridente, que dói no ouvido e perfura o cérebro. Levei um susto, quase perdi o controle do volante. Desci a mão rápido e desliguei de novo, com força. Meu coração estava disparado. Respirei fundo. Falha elétrica, pensei. Umidade, curto-circuito, sei lá. Fantasma tá velho, pode acontecer. Mas minha mão estava tremendo. E o sussurro agora estava mais nítido. Eu conseguia ouvir palavras, ou pedaços de palavras. Eram várias vozes. Não uma só, várias. Umas mais graves, outras mais agudas. Algumas pareciam de criança, outras de velho. Todas sussurrando ao mesmo tempo, como se estivessem conversando entre si, mas sem conseguir formar frases completas. Era como ouvir uma rádio mal sintonizada, onde várias estações se misturam e você não entende nada, só capta fragmentos. Por favor, aqui embaixo, não consigo respirar. Escuro demais. Socorro. Senti a temperatura cair ainda mais dentro da cabine. Podia ver minha respiração virando vapor grosso. E olha que era junho, mas não estava fazendo tanto frio assim lá fora. Dentro do túnel, parecia que eu tinha entrado numa geladeira industrial. Meus dedos começaram a ficar dormentes no volante. Olhei para o painel, tudo normal. Temperatura do motor, combustível, óleo. Mas o velocímetro estava agindo estranho. Marcava 40, depois caía para 20, depois subia para 60, sendo que eu estava com o pé firme no acelerador, na mesma velocidade. Olhei para o retrovisor por instinto e vi. Era só um segundo, uma fração de segundo, mas eu vi claro. Um rosto, não vários rostos, sombras de rostos, desfocados. Atrás de mim, no fundo da carreta, onde não podia ter ninguém porque a carga estava lacrada. Olhos fundos, bocas abertas, expressões de desespero. Tudo escuro, tudo borrado, mas presente. Real. Podia sentir o peso do olhar deles. Pisquei e sumiram. Meu corpo inteiro gelou. Cada músculo ficou tenso. Apertei o acelerador sem pensar. O fantasma roncou, ganhou velocidade. Eu só queria sair dali. Só queria ver a luz do lado de fora, o céu aberto, a chuva, qualquer coisa que não fosse aquela escuridão sufocante e viva. Os sussurros aumentaram. Agora eram altos, claros, urgentes. Vinham das paredes, do teto, debaixo do chão, de dentro da cabine. Era como se centenas de pessoas estivessem dentro do túnel comigo, todas falando ao mesmo tempo. Fica aqui. Não vai embora. A gente tá presa. Ajuda a gente. Não aguento mais. E então ouvi meu nome completo. Dito por uma voz que eu não conhecia, mas que soava familiar de algum jeito. Uma voz cansada, triste, desesperada. Como se a pessoa estivesse chamando há anos e finalmente alguém tinha escutado. Nome. Para. Para aqui, por favor. A gente precisa de você. Eu não parei. Acelerei mais. As marchas berraram. O motor rugiu. O túnel parecia interminável. 200 metros? Tinha certeza que já tinha rodado mais de meio quilômetro. 1 quilômetro. Cadê a saída? Cadê a maldita luz do outro lado? Os faróis piscaram. Apagaram por um segundo. Acenderam de novo, mas mais fracos. O painel do fantasma começou a piscar também, todos os indicadores subindo e descendo sem lógica nenhuma. Velocímetro marcando 120, mas eu sabia que estava a 40 no máximo. Temperatura do motor lá em cima, no vermelho. Combustível em 0, sendo que tinha acabado de abastecer o tanque cheio. Nada fazia sentido. E os sussurros agora eram gritos.
Não gritos altos, gritos sussurrados. Se é que isso faz sentido, era como se centenas de pessoas estivessem tentando gritar, mas só conseguissem sussurrar. Urgência, desespero, dor, agonia. Como se quisessem sair dali, mas não conseguissem. Como se tivessem presas. Nos tira daqui. Presos há tanto tempo. Ninguém lembra da gente. A gente só quer sair. Só quer ir para casa. Eu estava suando frio. Suor escorrendo pelo rosto, pelas costas. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que doíam. As juntas dos dedos ficaram brancas. Rezei. Juro que rezei. Pai Nosso, Ave Maria, tudo que eu lembrava da infância, das missas que minha mãe me levava. E continuei acelerando, pisando fundo, pedindo para o fantasma me tirar dali. As luzes piscaram de novo. Tudo ficou escuro por 3 segundos. 3 segundos eternos. Não via nada, só escuridão total. E os sussurros em volta, cada vez mais altos, cada vez mais próximos. Senti algo tocar meu ombro, uma mão fria, gelada, pesada. Gritei. E então, de repente, como se alguém tivesse aberto uma cortina, uma porta, um portal, eu saí. A luz da lua bateu no para-brisa, a estrada aberta à frente, a chuva fina caindo, o silêncio da serra, o vento nas árvores. Pisei no freio com tudo. O fantasma derrapou, patinou, parou no meio da pista. Desliguei o motor com a mão tremendo tanto que quase não conseguia girar a chave. Fiquei ali parado, respirando, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração estava disparado, parecia que ia sair pela boca. Olhei para o retrovisor, nada, só a carreta atrás, lacrada, normal. Olhei para os lados, estrada vazia, mata fechada, silêncio. Olhei para o relógio do painel, era 00:42. Mas quando eu tinha entrado no túnel, eram 11:15. Eu lembro porque tinha olhado para o relógio pensando no horário de entrega. Tinha ficado lá dentro 1h27. Impossível. O túnel não tinha mais que 300 metros. Mesmo a 10 km/h, eu teria atravessado em menos de 2 minutos. Como eu tinha perdido quase 1h30, cadê o tempo que sumiu? Fiquei sentado ali, tremendo, com frio, com medo, sem coragem de olhar para o retrovisor de novo. O rádio continuava desligado, o CB mudo, mas agora era um silêncio normal, comum, sem sussurros, sem vozes. Só o vento na serra, o som distante de grilos e o farfalhar das folhas. Respirei fundo algumas vezes. Tentei me acalmar. Acendi um cigarro com a mão tremendo, coisa que eu quase nunca faço. Tinha parado fazia anos, mas naquela hora precisava de alguma coisa para controlar os nervos. Dei uma tragada longa, senti a fumaça queimar a garganta. Ajudou um pouco. E foi aí que eu vi, no banco do passageiro. Tinha uma coisa que não estava ali antes. Eu tinha certeza absoluta que não estava. Um crachá. Velho, enferrujado, sujo, preso numa corrente de metal fina que tinha quebrado. Estava ali, em cima do banco, como se alguém tivesse colocado com cuidado. Peguei com a mão tremendo. Estava gelado. Gelado que nem gelo. Queimava de tão frio. Era um crachá de identificação, daqueles antigos, de funcionário de obra. Estava sujo, manchado de terra, de ferrugem, mas dava para ler. Túnel Serra do Café, construção. Operário, Vicente Almeida. Função, pedreiro. 957. Embaixo tinha uma foto pequena, quadrada, desbotada, quase apagada. Um homem de uns 40 anos, magro, com boné, camisa de trabalho, olhando sério para a câmera. Rosto cansado, olhos fundos, expressão de quem trabalha duro. Minha mão gelou ainda mais. 1957. Mais de 60 anos atrás. Como diabos aquele crachá tinha parado dentro da minha cabine? Olhei em volta. Não tinha ninguém. Nada. Olhei para trás, para a entrada do túnel. Estava lá, escura, silenciosa, a uns 100, 150 metros atrás de mim. Uma boca preta na montanha. Fiquei com medo de que alguma coisa saísse de dentro dele. Alguma sombra, alguma figura. Mas não saiu nada.
Só a escuridão parada, quieta, esperando. Guardei o crachá no bolso da camisa com cuidado, dei a partida no fantasma e saí dali o mais rápido que pude sem perder o controle. Não olhei para trás. Não queria ver. Só queria distância. Só queria sair daquela serra maldita. Não parei até chegar no posto de registro. Eram quase 2 da manhã quando estacionei. Desci da cabine, as pernas bambas, frouxas, quase caí no chão. Fui direto para o banheiro, tranquei a porta e fiquei ali apoiado na pia, tentando respirar. Abri a torneira, joguei água gelada no rosto, no pescoço, na nuca. Olhei para o espelho. Tava pálido. Branco que nem papel. Suando frio. Olheiras fundas. Parecia que tinha envelhecido 10 anos numa noite. Meus olhos estavam vermelhos, cansados, assustados. Não me reconheci. Voltei para a área da lanchonete. O frentista do posto me conhecia. Eu sempre parava ali. Era um rapaz novo, de uns 25 anos, simpático. "E aí, seu Zé, viu um fantasma, foi?" Ele brincou quando me viu. Olhei para ele e não consegui responder. Só balancei a cabeça. Ele parou de sorrir na hora. "Opa, tá tudo bem, irmão? Você tá com uma cara..." "Tô bem", menti. "Só cansado. Estrada pesada." Pedi um café bem forte e sentei numa das mesas. Fiquei ali por 1 hora, talvez mais, só tentando acalmar. Tirei o crachá do bolso e coloquei na mesa. Fiquei olhando para ele, para a foto do homem, para o nome, para a data. 1957, 60 anos atrás. Quem era Vicente Almeida? O que tinha acontecido com ele? Não consegui dormir. Tentei deitar no beliche da cabine, mas cada vez que fechava os olhos, ouvia os sussurros de novo. Sentia o frio, via os rostos no retrovisor. Então, desisti. Esperei clarear. Lá pelas 5 da manhã, tomei mais um café e peguei estrada de novo. Entreguei a carga em Curitiba às 11 da manhã, no prazo. Mas mal conseguia me concentrar. Assinei os papéis, descarreguei e voltei para São Paulo. Durante os dias seguintes, não consegui parar de pensar no túnel, no que tinha acontecido, nas vozes, no tempo que tinha sumido, no crachá. Contei para minha esposa. Ela ficou preocupada. Disse que eu devia ter dormido ao volante, que tinha sido um sonho, um pesadelo acordado. "Pode ser", eu disse, mas não era. Eu sabia que não era. 2 semanas depois, eu voltei naquela região. Tinha que fazer uma entrega em registro, peças de caminhão para uma oficina. Dessa vez, peguei a Regis mesmo, sem atalhos. Não queria passar perto daquela serra, mas a curiosidade estava me matando. Precisava saber, precisava entender. Entreguei a carga e na volta parei num bar de beira de estrada para almoçar. Era um daqueles bares velhos, de madeira, com chão de cimento e mesa de sinuca no fundo. Pedi uma marmita e sentei. O dono era um senhor de uns 70 anos, magro, cabelo branco, com uma cicatriz grande no braço esquerdo. Conversando com ele, comentei sobre o túnel velho da Serra do Café, só para ver se ele conhecia. O rosto dele mudou na hora. "Ah, o túnel da Serra do Café", ele disse com uma expressão séria, quase pesada. "Ninguém passa mais por ali, não. Nem os mais corajosos." "Por quê?" perguntei, sentindo o coração acelerar. Ele se aproximou, puxou uma cadeira, sentou na minha frente e baixou a voz, como se fosse segredo, como se alguém pudesse estar ouvindo. "Teve um acidente, faz muitos anos, bem muitos. Anos 50 por aí, quando estavam construindo o túnel. Era uma obra grande, importante na época. Ia ligar o litoral ao Planalto, encurtar caminho, facilitar transporte. Tinha uma empreiteira grande tocando a obra, com dezenas de operários. Gente pobre, simples, que vinha de longe para trabalhar. Pedreiro, servente, mestre de obra, gente que precisava do dinheiro. Ele fez uma pausa, acendeu um cigarro e continuou. "Num dia de chuva forte, parecida com essas chuvas de junho que a gente tem por aqui, teve um desabamento. Parte do teto veio abaixo. Matou muita gente. Dizem que uns 15, 20 homens ficaram presos lá dentro, soterrados, esmagados. Alguns morreram na hora. Outros ficaram agonizando,
chamando por socorro, mas não tinha como chegar neles. O túnel estava instável. A qualquer momento podia desabar tudo. Senti o estômago revirar. Gelei. E conseguiram tirar os corpos? Ele balançou a cabeça devagar. Só alguns. Os que estavam mais perto da entrada. O resto ficou. Disseram que era muito perigoso continuar cavando, que o túnel podia desabar de vez e matar mais gente. Então decidiram tampar aquela parte com concreto, continuar a obra em outro ponto, contornar o desabamento e deixar os homens lá embaixo. Para sempre. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Família dos operários processou o governo. A empreiteira, todo mundo. Teve escândalo. Saiu nos jornais da época. Mas no fim, não deu em nada. Pagaram uma mixaria de indenização e esqueceram. Anos depois, quando abriram uma nova rodovia mais moderna, o túnel foi abandonado. Mas tem gente que jura que ainda houve barulho vindo de lá dentro. Que tipo de barulho? Perguntei, já sabendo a resposta. Gemido, sussurro, pedido de socorro, voz de gente chamando. Tem caminhoneiro que passou por lá e nunca mais foi o mesmo. Um amigo meu, o Toninho, passou há uns 10 anos. Disse que ouviu gente gritando, que viu sombra, que o caminhão dele apagou sozinho no meio do túnel. Quando conseguiu sair, estava branco feito fantasma. Largou a profissão, nunca mais quis saber de caminhão. Tirei o crachá do bolso e coloquei na mesa na frente dele. E esse nome aqui, o senhor conhece? Ele pegou o crachá. Os olhos arregalaram. A mão começou a tremer. Devolveu rápido, como se queimasse. Onde você achou isso? Apareceu na minha cabine. Depois que eu passei pelo túnel. Ele se benzeu. Fez o sinal da cruz, rápido, 3 vezes. Vicente Almeida. Esse nome eu conheço. Meu pai falava dele. Meu pai também trabalhou na construção do túnel, mas estava de folga no dia do acidente. Sobreviveu por sorte. Ele conhecia o Vicente. Disse que era um homem bom, trabalhador, honesto. Tinha família, esposa, 3 filhos pequenos. Era um dos que ficaram presos. Nunca acharam o corpo. A família esperou anos. A viúva morreu sem enterrar o marido. Dizem que ela ia todo domingo na entrada do túnel. Ficava lá chorando, pedindo para ele voltar. Senti um nó na garganta. E por que o crachá apareceu comigo? O velho me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era medo, era respeito, quase reverência. Como se eu tivesse sido escolhido para alguma coisa. Talvez ele quisesse que alguém lembrasse, que alguém soubesse que ele está lá, que ele existiu, que ele não foi só mais um. Essas almas, rapaz, elas estão presas, não em paz, não descansaram. E quando alguém passa por lá, de noite sozinho, elas tentam se comunicar, tentam pedir ajuda, tentam ser lembradas. Ele fez outra pausa. Você devia levar isso numa igreja, rezar por eles, acender uma vela, sei lá, ou levar num cemitério e enterrar. Essas almas precisam de paz, e você, de algum jeito, foi escolhido para isso. Agradeci, paguei o almoço e saí dali com a cabeça pesada. Desde aquele dia, eu carrego o crachá comigo, não na cabine. Guardo em casa, numa gaveta da cômoda do quarto. Tentei fazer o que o velho falou. Fui numa igreja, a igreja de São José, perto de casa. Levei o crachá, conversei com o padre, contei a história toda. Ele me ouviu em silêncio, sério, atento. Quando terminei, ele pegou o crachá, olhou com cuidado e disse que ia rezar uma missa pelos operários que morreram no túnel, pelos que ficaram presos, pelas almas que não encontraram descanso. Eu assisti à missa. Era uma quinta-feira à tarde, quase ninguém na igreja. Só eu, o padre e mais 3 senhoras que sempre vão. Mas foi bonito, emocionante. O padre falou sobre os trabalhadores esquecidos, sobre os homens que constroem as estradas, os prédios, as pontes e que muitas vezes morrem sem reconhecimento, sem nome, sem lápide. Ele rezou especialmente por Vicente Almeida e por todos os operários do túnel da Serra do Café. Quando acabou, fui até o altar. O padre me deu uma bênção e me disse algo que ficou na minha cabeça até hoje. Meu filho, você foi escolhido para ser a voz deles,
para contar a história, para fazer com que o mundo saiba que eles existiram. Não deixe que sejam esquecidos. Saí da igreja me sentindo um pouco mais leve, mas o crachá eu não consegui deixar lá. Tentei. O padre disse que podia ficar com ele, que ia guardar na sacristia. Mas quando cheguei em casa, senti uma necessidade forte de voltar e pegar. Como se não fosse certo deixar, como se fosse minha responsabilidade guardar, como se Vicente tivesse me escolhido justamente para isso. Então voltei no dia seguinte e peguei o crachá de volta. O padre entendeu, disse que talvez fizesse parte do meu caminho carregar aquilo, que talvez eu ainda tivesse algo a fazer. Nos meses seguintes, a história começou a se espalhar. Eu não contei para muita gente, juro que não, mas sabe como é, né? Caminhoneiro conversa, um conta para o outro. E a história do túnel, dos sussurros, do crachá que apareceu na cabine, começou a rodar pelos postos, pelos pontos de parada, pelos grupos de WhatsApp. Teve gente que me procurou, outros caminhoneiros, gente que tinha passado pelo túnel também, gente que tinha ouvido coisas estranhas. Um cara de Minas me mandou mensagem dizendo que tinha passado por lá em 2015 de madrugada e que o rádio dele tinha enlouquecido. Começou a tocar uma música antiga, de orquestra, coisa dos anos 50, sendo que não tinha sinal nenhum. E quando saiu do túnel, o rádio queimou. Parou de funcionar para sempre. Outro me contou que tinha parado na entrada do túnel para fazer xixi há uns 5 anos. Disse que sentiu uma presença atrás dele. Quando virou, não tinha ninguém. Mas ouviu uma voz clara, masculina, dizendo: "Não entra aqui, vai embora." Ele nem terminou de fazer xixi. Subiu no caminhão e saiu correndo. E teve uma história que me arrepiou mais que todas. Um caminhoneiro do Paraná, o Marcelo, me ligou. Disse que tinha um tio que tinha trabalhado na construção do túnel. O tio se chamava Osvaldo e tinha sobrevivido ao desabamento porque estava do lado de fora buscando ferramenta quando tudo veio abaixo. Ele viu os companheiros sendo soterrados, ouviu os gritos e passou o resto da vida com culpa. Culpa de ter sobrevivido. Culpa de não ter conseguido salvar ninguém. Osvaldo morreu em 2010, com 86 anos. Mas antes de morrer, segundo o Marcelo, ele chamou a família toda e pediu perdão. Pediu perdão para os homens que ficaram presos. Disse que ouvia os sussurros deles até hoje, que eles vinham nos sonhos dele, que nunca tinham descansado e que alguém, um dia, ia precisar contar a história deles para o mundo, para que fossem lembrados. Quando Marcelo me contou isso, eu chorei. Chorei feito criança, porque entendi que talvez fosse essa minha função. Não sei como, não sei porquê, mas fui escolhido. Vicente Almeida me escolheu. Os homens presos no túnel me escolheram. Para ser a voz deles, para contar, para fazer com que não fossem esquecidos. E é por isso que eu estou contando agora, para você, para quem está ouvindo, porque essas histórias precisam ser contadas, esses homens precisam ser lembrados. Não eram ninguém importante, não eram políticos, empresários, gente famosa. Eram operários, trabalhadores, pais de família, gente simples que acordava cedo, pegava no pesado e voltava para casa cansada. Gente que construiu esse país com as próprias mãos e que morreu sem reconhecimento, sem lápide, sem nome gravado em lugar nenhum, a não ser num crachá velho, enferrujado, que apareceu na cabine de um caminhoneiro assustado numa noite de junho. Eu voltei perto do túnel mais algumas vezes depois disso. Nunca entrei de novo. Não tenho coragem. Mas passei pela estrada velha de dia, devagar, e parei na entrada. Desci do caminhão. Olhei para dentro. A escuridão ainda estava lá, profunda, silenciosa. Mas eu senti. Senti que tinha algo ali. Não conseguia ver. Não conseguia ouvir. Mas sentia. Uma vez levei flores. Comprei um buquê simples no posto, daqueles de R$ 5, e coloquei na entrada do túnel. Deixei ali com uma oração. Não sei se adiantou alguma coisa, mas precisava fazer. Outra vez, levei meu filho comigo.
Ele tem 22 anos, está começando a trabalhar como caminhoneiro também. Queria que ele conhecesse a história, que ele soubesse que a estrada não é só asfalto e diesel, que tem memória, que tem gente, que tem alma. Contei tudo para ele ali, parado na entrada do túnel. Ele me ouviu em silêncio. No final, ele olhou para a escuridão e disse: "Pai, será que eles estão em paz agora?" "Não sei, filho. Acho que não. Acho que enquanto ninguém lembrar, enquanto ninguém souber, eles não vão descansar." Ele pensou um pouco e disse: "Então a gente precisa continuar contando. Para todo mundo, para que eles nunca sejam esquecidos." Foi aí que eu soube que tinha feito certo, que tinha cumprido o que precisava, que a história ia continuar, não ia morrer comigo. Hoje, quase 8 anos depois daquela noite, eu ainda penso no túnel todo dia. Não consigo evitar. Acordo de madrugada às vezes e a primeira coisa que vem na cabeça são os sussurros, as vozes, o frio, a escuridão que parecia viva. Acordo suando, com o coração acelerado, e tenho que me lembrar que estou em casa, na minha cama, com minha esposa do lado, que estou seguro. Teve noite que eu sonhei com o túnel. Sonhei que estava lá dentro de novo, mas dessa vez eu descia do caminhão e caminhava pela escuridão. E via eles, os homens, Vicente e todos os outros, parados nas sombras, olhando para mim, não com raiva, não com medo, mas com gratidão, como se tivessem esperado todos esses anos por alguém que lembrasse, alguém que contasse. E quando acordo desses sonhos, eu pego o crachá na gaveta. Olho para a foto de Vicente, para a data, para os riscos de ferrugem e penso: estou fazendo certo, estou cumprindo. Não vou deixar vocês serem esquecidos. Tem gente que acha que eu sou louco, que inventei tudo, que foi cansaço, alucinação, sonho. Pode ser, não vou discutir. Cada um acredita no que quer, mas eu sei o que vivi, sei o que senti e sei que aquele crachá não apareceu ali por acaso. Teve até um repórter que me procurou. Queria fazer matéria sobre o túnel, sobre a história dos operários. Eu topei. Fomos até lá, eu, ele e um cinegrafista. Foi de dia, sol forte, seguro. Filmamos a entrada. Eu contei a história na frente da câmera. O repórter entrou alguns metros no túnel para gravar imagens. Quando voltou, estava pálido. "Tá muito frio lá dentro", ele disse, "e tem um cheiro estranho. Não consegui ficar muito tempo." A matéria saiu num site de notícias local. Teve bastante visualização e nos comentários apareceram outros relatos. Outras pessoas que tinham passado por lá e vivido coisas parecidas. Um pessoal até organizou uma espécie de memorial improvisado na entrada do túnel. Colocaram cruzes de madeira, velas, flores, fotos antigas de operários da época que conseguiram em arquivos públicos. Foi bonito, emocionante. Pela primeira vez, senti que aqueles homens estavam sendo lembrados, reconhecidos, que não eram só mais uma estatística, mais um número esquecido numa tragédia antiga. Mas a história não termina aí, porque o túnel continua lá, a escuridão continua lá, e os sussurros, eu acredito, também continuam. Tem caminhoneiro que ainda passa por lá, mesmo sabendo da história, uns por curiosidade, outros por desafio, outros porque não têm escolha, porque precisam economizar tempo e combustível. E muitos deles saem de lá com histórias para contar, histórias parecidas com a minha. Conheci um rapaz outro dia no posto de Miracatu. Ele tinha acabado de passar pelo túnel. Estava tremendo, branco, olhos arregalados. Fui até ele e perguntei se estava tudo bem. "Acabei de passar pelo túnel da Serra do Café", ele disse. "Ouvi vozes, muitas vozes, e vi. Eu juro que vi alguém no retrovisor." Coloquei a mão no ombro dele. Eu sei o que você sentiu. Aconteceu comigo também." Ele me olhou com alívio, como se finalmente alguém acreditasse nele. "Então é verdade? Não foi coisa da minha cabeça?" "É verdade. E você não está sozinho. Muita gente já passou por isso." Contei minha história para ele. Mostrei o crachá. Ele ficou ali, ouvindo sem piscar.
Quando terminei, ele me agradeceu. Disse que agora fazia sentido, que agora ele entendia. E o que eu faço? Ele perguntou. Conta. Conta para quem quiser ouvir. Para que esses homens não sejam esquecidos. É isso que eles querem. Só isso. Ele acenou com a cabeça e foi embora. Mas antes de subir no caminhão, voltou e me abraçou, apertado, como se eu tivesse salvado ele de alguma coisa. E talvez eu tenha. Talvez contar a história, compartilhar o peso, dividi-lo com outros, seja parte da cura. Parte do processo de lidar com o que não se explica. Porque a verdade, irmão, é que a gente nunca vai ter todas as respostas. A gente não vai saber por que aqueles homens morreram daquele jeito, por que foram esquecidos, por que suas almas ficaram presas, por que alguns de nós conseguimos ouvir os sussurros e outros não. A gente não vai saber se é coisa espiritual, se é energia presa no lugar, se é memória impregnada nas pedras ou se é algo além da nossa compreensão. Mas uma coisa eu sei. Aqueles homens existiram, viveram, trabalharam, amaram, tiveram família, sonhos e morreram longe de casa, presos na escuridão, esperando por um socorro que nunca veio. E isso precisa ser lembrado, precisa ser contado, precisa ser honrado. Eu ainda dirijo caminhão, ainda pego estrada, ainda passo noite sozinho na boleia, ouvindo o ronco do motor, olhando a estrada iluminada pelos faróis, e sempre que passo por um túnel, qualquer um, eu faço o sinal da cruz e rezo. Rezo por mim, rezo por quem está comigo na estrada. E rezo pelos que ficaram, pelos que não voltaram para casa, pelos que viraram sussurro na escuridão. E sempre que vejo uma obra, operários trabalhando, eu diminuo a velocidade. Olho para eles e penso, quantos deles vão voltar para casa hoje? Quantos vão abraçar os filhos? E quantos vão virar só mais um nome num crachá esquecido? A vida do trabalhador é dura, irmão. A vida de quem constrói, de quem carrega, de quem fica longe de casa meses a fio. E muitas vezes a gente morre sem reconhecimento, sem nome na placa, sem estátua, sem nada. Mas a gente merece ser lembrado, todo mundo merece, até quem virou sussurro, até quem ficou preso na escuridão. E se essa história servir para alguma coisa, que seja para isso, para lembrar, para honrar, para não esquecer. Vicente Almeida existiu. Ele tinha 42 anos quando morreu. Deixou esposa e 3 filhos. Trabalhava como pedreiro. Morreu em 1957, soterrado num túnel na Serra do Café, e nunca foi encontrado. E outros 14 homens morreram com ele. Outros 14 pais, filhos, irmãos, maridos. Outros 14 nomes que foram esquecidos, mas que agora, de algum jeito, estão sendo lembrados de novo, por causa de um crachá que apareceu numa cabine, por causa de um caminhoneiro que teve coragem de contar, e por causa de você, que está ouvindo agora e que vai lembrar. Vai lembrar que eles existiram, que eles importaram, que eles ainda estão lá, sussurrando na escuridão, esperando, sempre esperando. E toda vez que eu tô sozinho na estrada, de noite, no silêncio, eu juro que ouço, bem baixinho, quase imperceptível, um sussurro, uma voz, chamando meu nome, agradecendo por lembrar, agradecendo por contar. E eu respondo, mesmo sabendo que ninguém vai ouvir. Eu não esqueci de vocês, eu nunca vou esquecer, porque essa é a promessa que fiz naquela noite. Quando saí do túnel vivo, quando o crachá apareceu no banco do meu caminhão, quando Vicente Almeida me escolheu para ser a voz dele, e eu vou cumprir essa promessa até o fim dos meus dias, até que essas almas finalmente descansem, ou até que eu me junte a elas lá na escuridão, sussurrando para a próxima pessoa que tiver coragem de ouvir. Porque no fim, irmão, a gente é tudo viajante nessa estrada. E ninguém sabe quando a viagem vai acabar. Ninguém sabe quando vai ser a nossa vez de virar sussurro, de virar memória, de virar história contada por alguém que teve coragem de lembrar. Então, enquanto eu tiver voz, eu vou contar. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou lembrar.
E enquanto você tiver ouvidos, você vai ouvir. Porque essas histórias não podem morrer. Essas almas não podem ser esquecidas. E esse túnel, essa escuridão, esses sussurros precisam ser testemunhados, para que o mundo saiba, para que a gente nunca esqueça do preço que foi pago para construir as estradas que a gente usa todo dia, do sangue que foi derramado, das vidas que foram perdidas e das almas que nunca encontraram paz. E você, irmão, já passou por algum lugar assim? Algum túnel abandonado? Alguma estrada velha onde você sentiu que não estava sozinho? Onde ouviu uma voz que não devia estar ali? Onde o tempo parou de fazer sentido e você saiu de lá sem entender o que tinha acontecido? Se já passou, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que não é coisa da cabeça. Você sabe que tem algo ali, algo real. Algo que a gente não consegue explicar, mas que a gente sente na pele. E se não passou, tomara que não passe. Tomara que você nunca precise sentir o frio que eu senti. Nunca precise ouvir os sussurros que eu ouvi. Nunca precise olhar no retrovisor e ver o que eu vi. Porque tem coisa na estrada, irmão, que é melhor não encontrar. Tem escuridão que é melhor não atravessar. Tem sussurro que é melhor não ouvir. Mas se um dia você ouvir, se um dia você sentir que tem alguém do seu lado, dentro da cabine, na escuridão, se um dia você olhar para o retrovisor e ver algo que não devia estar ali, lembra do que eu te contei. Lembra do túnel da Serra do Café. Lembra de Vicente Almeida e dos 14 homens que ficaram presos com ele. E reza, reza por você e reza por eles, porque no fim, a gente é tudo igual, viajantes nessa estrada infinita, tentando chegar em casa, tentando sobreviver mais um dia, tentando não virar sussurro na escuridão. E quando chegar a sua hora, quando você não tiver mais força, quando tudo que restar for a memória do que você viveu, tomara que alguém lembre de você, tomara que alguém conte a sua história. Tomara que alguém não deixe você ser esquecido, assim como eu não esqueci de Vicente, assim como eu não vou esquecer nunca do túnel, assim como eu carrego esse crachá comigo até hoje, 8 anos depois, e vou carregar até o dia que eu morrer. Porque essa é a minha missão, essa é a minha promessa, essa é a razão pela qual eu saí vivo daquele túnel. Para contar, para lembrar, para honrar. E agora você sabe também. Agora você faz parte dessa história. E quando alguém te perguntar sobre túneis abandonados, sobre estradas assombradas, sobre coisas que não têm explicação, você vai lembrar. Vai lembrar de Vicente Almeida. Vai lembrar dos sussurros. Vai lembrar do caminhoneiro que teve coragem de contar. E vai passar adiante. Porque essa é a única forma de manter essas almas vivas. De dar paz para quem não encontrou, de honrar quem foi esquecido. Então conta, irmão, conta para quem quiser ouvir, conta nos postos, conta para os colegas, conta para os filhos, para que essa história nunca morra, para que Vicente e os outros 15 homens nunca sejam esquecidos, e para que um dia, talvez, eles finalmente descansem. E os sussurros no túnel da Serra do Café finalmente se calem, para sempre.